E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Trazer aqui para você aí mais um vídeo, compartilhando aí informação, conhecimento, nunca é demais, né? Antes de tudo, eu queria pedir para você, se não for inscrito em nosso canal, que você se inscreva, nos dê essa força aí, essa ajuda, afinal de contas não custa nada, não é? Deixe seu like, se tiver uma dúvida, pergunta, sugestão, deixa aí nos comentários. Então vamos lá, dando aí início aí ao nosso assunto de hoje, beleza? Essa pergunta aqui que você acompanha na nossa tela, aliás, é a pergunta que mais nós recebemos. Essa pergunta aqui, né? Não é sempre ou não é todos os nossos clientes que trazem essa pergunta, mas a sua grande maioria fazem essa pergunta aqui. Qual o preço, qual o valor, quanto custa, tal, tal, tal. Tá certo? A meu ver, essa pergunta ela não é totalmente certa, então ela tem o seu lado certo e o seu lado errado, enfim. E eu vou lhe falar o porquê da minha opinião, tá certo? Mas é a minha opinião essa, tá bom? Vou dar aqui um exemplo da pessoa que quer se tornar médico, por exemplo, em qualquer área, né, da medicina, que a medicina em si é o todo, né? Aí a área, cada um que vai escolher, enfim. Mas vamos supor ali que ele queira se tornar um neurocirurgião, um neurocientista, enfim. Um médico voltado à área da cabeça, você deve saber, tá certo? Essa pessoa, se ela pegar e for olhar o preço que ela irá ter que desembolsar, é isso, mensalmente, somando assim em um ano ou durante o período total que ela vai ter que cursar aí essa faculdade, 5, 6, 8 anos, enfim, porque depois você termina e vem pós, vem um monte de outras situações, né? Enfim, se ela ficar olhando para o preço que ela vai toda vez ter que pagar, ela nunca iria, né? Nunca sairia daquilo, nunca tomaria a decisão de ingressar nisso, tá certo? O que é que contribui para que ela não olhe para isso e, enfim, decida ingressar por aquele caminho? Ela conhecer um pouco do assunto, tá certo? Ela ter uma noção a respeito do assunto, seja do trabalho que vai ser feito, desempenhado, tudo que ela vai poder realizar e fazer. Enfim, ela olha tudo aquilo que ela vai ganhar com aquilo. E isso a motiva, né, vamos dizer assim, a encarar, a se dispor de lutar e fazer aquilo se tornar realidade, aquilo acontecer. Então, com esse olhar, é que eu digo, quando a pessoa pergunta qual o preço e tudo mais, é com este olhar que eu avalio isso, tá certo? De que eu sei e tenho consciência que se a pessoa seguir as orientações, se ela conhecer o produto, e agora eu me refiro ao bloco, se ela tiver noção, conhecimento ali o suficiente, e o suficiente eu quero dizer o básico, pelo menos, sobre o bloco, ela vai ter sucesso. Ela vai ter sucesso, ela vai ter bons resultados ao adquirir um equipamento e vai constatar no final que o preço que ela pagou é inferior, muitas vezes inferior ao valor que aquilo trouxe para ela. Acredito que você saiba que preço e valor são coisas totalmente diferentes. Não vamos entrar aqui nesse mérito, tá bom? Vamos falar aí dos equipamentos. Nós trabalhamos desde
de fabricação de forma manual, até equipamentos, né, semiautomáticos, enfim, até automáticos, né, podemos dizer assim, tá certo? Cada equipamento, você deve saber, tem seu valor, porque cada equipamento tem seu custo de fabricação e cada equipamento vai lhe entregar determinado resultado, ok? Então, com forma manual, dá para se fazer, nem que seja para você próprio. Nosso foco em forma manual é principalmente as personalizadas, tá certo? Personalizadas que são aquelas que são para um projeto específico, vamos dizer assim. Aí vem máquinas manual. Nossos modelos de máquina manual é poedeira e a estacionária, tá certo? A poedeira, nossa, é padrão, padronizada. Ela segue com duas formas, ok? Até esse momento aqui, está saindo no valor de 10 mil, hoje 20 de 3 de 2025, 10 mil, tá certo? É padronizada, ou seja, não vai mudar disso, não vamos fazer um outro modelo diferente desse, é esse e é esse. A forma de 9 é para 4 unidades de bloco e a forma do bloco 14 é para 3 unidades, tá certo? A chapa que utilizamos, ela é desse tamanho porque utilizamos a chapa 316 para fazer a caixa dela, tá certo? Então é uma chapa mais grossa do que a forma das poedeiras no mercado de modo geral, que eles geralmente usam 1/8. Então nós utilizamos a 316, tá bom? Que dá em torno de 5 milímetros, tá certo? 2 vibradores, motor de 2CV e chave de partida. Tem aquele rodozinho ali que você espalha também o material, né? Aquele acompanha, tá bom? Esse é o valor dela. Nossa máquina estacionária está no valor de 15, também acompanha duas formas. 4 também de 9, 3 de 14, tá certo? 12 vibradores, motor 2CV, chave de partida, enfim. Se você for colocar ali para iniciar, eu diria que você precisaria de uns entre 15 a 18 mil, mais ou menos, para iniciar com uma poedeira. Esse valor é para a betoneira e a máquina poedeira. Não está incluso os agregados, o custo de material que você vai ter com os agregados, tá certo? Igualmente a estacionária, você precisaria ali em torno de 25 mil, que você compraria a máquina, uma betoneira e algumas tábuas, né, alguns madeiretes para você começar a fabricar, uma vez que a estacionária utiliza madeirite compensado, enfim, utiliza ali uma placa ali de madeira para você fazer os blocos em cima dele, tá bom? Então, também esse valor não está incluso o material, os agregados, a sua estrutura e tudo mais. Não está, tá certo? Somente os equipamentos e acessórios, ok? No caso da estacionária. Com essa máquina, e agora eu trago a realidade do nosso equipamento, e eu creio que de todos os equipamentos nesse porte, eu me arrisco a dizer isso, do seguinte, isso eu me arrisco por experiência de acompanhar e já ter visto, tá certo? Então, e aí a gente fez análise, já fez estudos, já, enfim, já acompanhou processos e tudo mais. Aí podemos dizer isso. Com esse equipamento, você vai conseguir produzir ali entre 500 e 700 blocos. Embora alguém diga que é 1.000 ou 1.500, eu não vou desmenti-lo, não vou dizer que está mentindo ou que não é verdade, enfim. É possível? É, é possível. Agora aí você vai ter que avaliar se o custo para isso compensa ou não, entende? Com a estimativa que eu estou lhe dando de 500 a 700 blocos, seja na poedeira ou seja na estacionária, isso estou falando daqui da minha experiência com equipamento desse porte, utilizando-se ali sendo ali para
uma equipe, vamos dizer assim, 3 pessoas, 2 a 3 pessoas, e tendo ali a betoneira. Porque vamos lá, vamos aqui colocar as coisas tudo no seu devido lugar, tá certo? É assim, você vai ter a betoneira, leva em torno ali de 7 a 8 minutos para preparar um traço ou uma medida, né, de material, tá certo? Se ela for 400 litros, ela não bate os 400 litros. Então, ela bate uma quantidade de material, ela processa, vamos dizer assim, uma quantidade de material em torno de 8 minutos, ok? Qual a distância que está o teu material, o teu agregado da betoneira? Tá 5 metros, 10 metros, enfim. Não, tá no pé da betoneira o material. Ótimo. Mas quanto tempo leva para abastecer ali a betoneira, seja com pá, com lata, enfim, não sei. Aí veja esse tempo. O tempo para você abastecer a forma, o tempo do ciclo que você tira para recomeçar isso, enfim. Tudo isso tem que ser analisado e avaliado, tá certo? Então, um dia geralmente de 7, 8 horas, seja o tempo ali de produção de um dia, aí você vai ver o quanto que realmente você consegue produzir. Outro ponto importantíssimo é um bloco de 9, por exemplo, ele vai pesar em torno de 6 a 8 quilos, aí a gente vamos arredondar aqui em 7 quilos, por exemplo. Se você colocar 500 blocos a 7 quilos cada um, vai dar 3.500 quilos. Quer dizer que você movimentou 3.500 quilos. Você e a sua equipe, ou seja, essas 3 pessoas, vamos dizer que seja 3 pessoas, movimentaram 3.500 quilos naquele dia. Entende? Não é uma coisa tão simples e fácil de fazer, tá certo? Uma vez que o ser humano em si cansa, né? Se fadiga e tudo mais, então tudo isso aí tem que ser levado em conta e é levado em conta. Então, sendo pé no chão, sendo transparente com você, eu digo que é 500 a 700 blocos no máximo por dia. Eu lhe daria a seguinte dica, né? Que inicialmente você não dependesse disso, que essa fosse uma outra fonte de renda que você está criando. Você não esteja investindo nela para depender dela, tá certo? Porque vai ser apertado demais se você depender dela. Agora, se for uma segunda, aí você vai conseguir sempre reinvestir, estar reinvestindo aquilo que você vai ganhando. Né? E isso vai se tornar mais legal para você, tá certo? Eu também lhe aconselharia a focar a sua produção por semana, que daria ali em torno de 3.500, 3 milheiros e meio, 3 milheiros a 3 milheiros e meio, né? No mais tardar, no máximo 4, tá certo? Você focar aí essa produção por semana, na semana seguinte você já buscaria a venda e assim já ir fazendo desta forma. Você consegue ver resultado? Com certeza. É rápido, é da noite para o dia? Não, não é fácil também, tá certo? Você vai ter que lutar ali, vai ter que se esforçar bastante para estar batendo essa meta, para estar fazendo isso acontecer e girar o negócio. Entende? Então, mas você, com essas informações que a gente trouxe, passou, eu creio que você vai conseguir ali fazer ali os seus próprios cálculos, a sua própria análise, ter uma noção, uma ideia de como fazer esse negócio acontecer direitinho e dar certo, tá bom? Então eu espero aí ter esclarecido, lhe ajudado aí com relação a valores iniciais, com relação um pouco ali do processo. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma interrogação ainda aí na sua cabeça, que você deixa aí nos comentários, que traremos aí a resposta, tá bom? Mais uma vez eu lhe agradeço e lhe peço aí que, se não for inscrito, se inscreva, isso é importante demais pra gente. Deixe seu like, ative o sininho para ser sempre notificado quando trouxermos mais conteúdos. Até a próxima. Valeu!